Fala aí, meus feras! Como que vocês estão? Galera, de verdade eu espero que esteja tudo muito bem aí com vocês. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Leonardo Teruel, eu sou programador e analista de sistemas, já estou trabalhando aí na área fazem 6 anos e falo com vocês diretamente aqui do México, que é onde atualmente eu moro e trabalho. Nesse vídeo eu quero comentar aqui com vocês um pouco sobre como funciona o processo seletivo das maiores empresas de tecnologia do mundo, principalmente para trabalhar fora do Brasil. E com essas grandes empresas de tecnologia, eu quero dizer que aqui eu estou falando de Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Netflix, Oracle, IBM, que são alguns exemplos dessas gigantes, dessas maiores empresas. E por que eu acho importante falar disso? Porque o processo seletivo dessas empresas são diferentes, né? São um pouco diferentes de algumas empresas menores, de empresas de médio porte, e também é diferente um pouco da seleção que acontece no Brasil. Então, fora do Brasil e principalmente dentro dessas grandes empresas, os processos seletivos têm alguns padrões e que são diferentes do Brasil. As coisas que são cobradas e a forma com que isso é cobrada é diferente. Eu já participei de vários processos seletivos de algumas dessas empresas. Hoje eu trabalho em uma dessas grandes empresas. Então eu quero comentar para vocês como funciona. É lógico que cada empresa tem a sua particularidade e cada uma faz o processo da forma que quer. Então o que eu vou falar aqui são alguns padrões e algumas coisas comuns que são cobradas e como funciona na maioria delas, principalmente fora do Brasil. Dentro do Brasil ainda tem algumas diferenças. Então vamos lá. Vale destacar aqui também que empresas de médio porte, empresas menores ou até empresas muito grandes, mas não com o destaque que essas gigantes que eu citei aqui no vídeo têm, elas podem ser que não cobrem tudo isso e talvez não dessa forma. Mas é muito comum e com certeza se você participar em algum processo seletivo dessas empresas que eu mencionei aqui, vai ser assim da forma que eu estou te dizendo, pelo menos até agora, enquanto estou gravando esse vídeo em 2021. Então, principalmente na Europa, nos países da Europa, nos Estados Unidos, essas grandes empresas, elas são muito focadas no processo seletivo em entender a forma com que o candidato pensa e como é a habilidade dele de resolver problemas. Aqui eu estou falando para você que é programador, para você que é desenvolvedor de software de sistemas, para você que é um analista de sistemas, beleza? Então o vídeo é focado nessas carreiras. E aí como que essas empresas fazem para avaliar isso? Elas vão te dar problemas para que você resolva, tá? E que ela consiga entender a forma que você resolveu e por que você resolveu, o que você estava pensando enquanto estava fazendo isso, e se aquilo que você fez, aquela solução que você deu para aquele problema, ou aquele software que você construiu, aquele programinha ali, é realmente o mais eficiente possível. Então, além delas estarem avaliando isso, elas estão muito preocupadas com os seus conceitos de ciência da computação. Porque é só sabendo os conceitos de ciência da computação, e aqui os principais são algoritmos, estrutura de dados, é que você vai conseguir escrever a solução mais eficiente possível. Então você tem que entender muito bem os algoritmos principais, os algoritmos que já são conhecidos, como Quicksort, Bubble Sort, Breadth Search, F-First Search, que são algoritmos que já são muito conhecidos, que são algoritmos que são muito utilizados, dependendo do problema que você tem. E você tem que conhecer eles para saber, bom, se eu pegar algum problema que essa empresa passar para mim numa entrevista, eu vou saber, bom, qual deles é melhor eu usar e qual deles se encaixa melhor para esse problema. Às vezes vai ter mais de um.
E às vezes você vai escolher um algoritmo que talvez não é o mais efetivo, talvez não é o mais eficiente. E com mais efetivo e mais eficiente, eu quero dizer o que ocupa menos memória, então eu estou falando aqui de espaço, ou seja, o algoritmo que resolve aquele problema, um programa que você construa que consuma menos memória RAM possível e que ao mesmo tempo ele seja o mais rápido possível. Então às vezes você solucionou o problema. Então você coloca um código lá, usa um algoritmo, usa uma estrutura de dados e você fala, bom, passei, né? Tô bem, fui bem, porque eu consegui resolver e entregou os resultados. Passou nos testes que precisava e tá tudo certo. Só que aí tem outros candidatos que foram melhores que você, porque eles fizeram um outro algoritmo diferente e que era mais eficiente, ou seja, ocupava menos espaço na memória RAM e tinha uma velocidade maior de execução. E isso faz com que você possa perder a tua vaga. Então é muito importante treinar algoritmos e estrutura de dados. Os processos seletivos dessas empresas se preocupam muito com isso. Então a maior parte de entrevista técnica que você vai ter, você vai precisar entender sobre algoritmos, estrutura de dados, os principais conceitos de ciência da computação, o que é memória RAM, o que é HD, o que é o processador e tudo isso. Para você medir essa eficiência, existe uma notação que também é cobrada. Você precisa dizer. Então, vai ser perguntado para você depois que você resolveu o problema. Tá, qual que é a complexidade do seu algoritmo, né? O quão eficiente ele é em termos de memória e em termos de velocidade. E você tem que estar apto a dizer. Existe uma notação que é usada para isso, conhecida como Big O, ou Big O Notation, ok? Essa notação são maneiras de você escrever a complexidade do seu algoritmo, que pode ser, por exemplo, a 0n, pode ser um 0 log de n, e por aí vai, tem várias classificações. Então você precisa entender cada uma delas, então você tem que estudar Big O Notation para quando for perguntado para você, você estar apto para responder qual é a complexidade daquele algoritmo, o quão eficaz ele é. Então esse é o foco das entrevistas nessas empresas na parte técnica. Depois existem outros focos também. Técnico seria, dependendo do seu nível, se você for estiver se candidatando para uma vaga júnior, ou uma vaga pleno, ou uma vaga sênior, né? Dependendo desses 3 níveis que você tiver, na verdade algumas empresas não têm esses níveis, tá? Júnior, pleno, sênior, isso é muito comum no Brasil, em muitos outros países também, mas não, às vezes não é essa classificação que se usa. Às vezes são classificações com 1, 2, 3, outras usam bandas, outras... Então assim, essa é uma classificação generalista, mas o que eu quero dizer assim, dependendo do teu nível, tá? Ou do nível da vaga que eles estão precisando, que está se candidatando, eles também podem ter uma entrevista, né? Algumas perguntas focadas em design de sistemas. Ou seja, eles podem te proporcionar algum problema, por exemplo, como você desenvolveria um sistema de busca de CEP, de código postal, né? Qual que seria a melhor forma em termos de design de sistema, de estrutura. Então, que tipo de banco de dados você usaria, como seria feita essa conexão, se você estaria usando algum sistema de armazenamento intermediário de fila, como RabbitMQ, Apache Kafka ou algo assim. Então, todos esses tipos de coisas que envolvem a estrutura, né? Como que você ia arquitetar esse sistema, se você usa microserviços, como você faria a parte de busca, que algoritmo você usaria. Então, tudo isso dentro de design de sistemas. São coisas que você também, dependendo do nível que você está aplicando, precisa saber. Então, é assim que funciona o processo seletivo. Então, normalmente, você se candidata para a vaga, né, por um site, ou por direto com um recrutador, ou o próprio recrutador te encontrou no LinkedIn lá e entrou em contato com você, por exemplo, te mandou um e-mail para você participar daquele processo seletivo. E aí a primeira etapa você vai fazer um teste online, normalmente, tá? Um online assessment, que eles chamam, que é basicamente, pode variar entre 1 a 4 perguntas. Você entra dentro de um site, como o HackerRank, por exemplo, da vida lá,
que foi contratado por essa empresa, né, por uma Microsoft, por exemplo, e aí você vai fazer, você tem um tempo determinado, né, por exemplo, sei lá, 1 hora ou 1 hora e meia para responder a 4 perguntas, ou seja, para fazer 4 programas diferentes. Então vai ser dado e você tem esse tempo. Você não pode usar a... Na verdade você assina um termo, né? Você aceita um termo antes ali, dá um accept, que você não vai colar, que você não vai pesquisar no Google ou esse tipo de coisa assim. E aí você não pode abrir outras janelas do seu browser, você não pode, tipo, fechar o seu browser e entrar de novo, coisas desse tipo, porque o sistema está monitorando tudo o que você está fazendo, aonde você está clicando, toda aquela coisa, você aceitou isso para ele ver se o candidato não está hackeando, né, ali, no sentido de roubar mesmo, né, para tentar garantir o máximo possível que é o candidato fazendo e que ele está fazendo aquilo da cabeça dele. E aí você tem que 1 hora e meia e tal para submeter isso. Então, cada pergunta que você termina, e aí depois elas podem te fazer algumas perguntas também. Depois que você resolveu esses 4 problemas, que pode ser, normalmente essas empresas cobram qualquer linguagem, você não se candidata para uma vaga de linguagem específica. Por exemplo, não, eu vou lá para ser programador Java, eu vou lá para ser programador Python. Não, você está indo lá para ser um programador. Você pode escolher a linguagem que você quiser. Então eles falam, você pode escolher C, Java, Python, Ruby, Go, tanto faz, entendeu? Importante, eles te dão todas essas opções no sistema, o importante é você resolver naquela que mais for confortável para você. Porque o que eles estão focados é naquilo que eu disse lá no começo, é na sua habilidade de resolver problemas, é o como você pensa e o quanto você sabe dos conceitos de computação, de estruturas de dados, escolher a estrutura de dados mais correta para aquele problema que vai ser mais efetiva, o algoritmo que vai ser mais efetivo. Esse é o foco, não importa a linguagem. Um engenheiro de software, um programador como você, desde que você saiba uma linguagem é fácil você aprender outra, isso a empresa te dá todas as possibilidades. Então, o foco deles é isso, beleza? Então essa é a primeira parte. Depois que você submeteu isso, né, pode ser que venham algumas perguntas nessa mesma provinha, né, online, que venham algumas perguntas como, por exemplo, qual a complexidade daquele algoritmo, por que você fez daquele jeito, e depois normalmente vem uma página, né, de feedback, que é o que você achou do processo seletivo, o que você achou dos programas, qual foi a sua maior dificuldade, se foi o tempo, se foi o problema, esse tipo de coisa. E aí você submete tudo isso, e aí um engenheiro de software sênior, normalmente, um team leader lá, um arquiteto de sistemas, ele vai fazer essa avaliação manual. O próprio sistema já faz uma avaliação em si, já dá uma nota, e ainda você tem depois um humano mesmo, né, um cara muito bom ali da empresa, que já faz isso sempre, que vai avaliar, um cara técnico, né, um engenheiro de software mesmo que vai fazer a avaliação para determinar qual foi o seu desempenho e se você se encaixa naquilo. E aí depois a empresa te dá um feedback ou não. Então, às vezes se a empresa não retornar mais para você, você não passou. Ou às vezes a empresa retorna falando, não rolou, beleza, tenta uma próxima. E um terceiro feedback é um feedback positivo, para você ir para uma outra fase. Normalmente essa outra fase, essas empresas fazem presencial, tá? Acontecia muito, né? Na verdade, de ser presencial até uns 2 anos atrás. E hoje em dia já está sendo feito online, principalmente por causa dos tempos que estamos vivendo, eles adaptaram para fazer online também, né? Então, já acontece de forma totalmente online, mas era presencial antes. Algumas empresas até pagavam seu candidato de outro país, pagavam passagem, hospedagem, só para o cara ir lá, fazer o processo seletivo, mandava ele de volta para o Brasil, e aí depois dava um feedback. Aí se ele passasse, aí depois pagava tudo para ele ir morar definitivo. Acontecia muito isso. Acontece, mas hoje como é online, então essa parte tá pulada. E como é que funciona? Essa parte é metade de um dia inteiro ou até um dia inteiro de entrevistas, normalmente em 3 ou 4 rounds diferentes. Por exemplo, 2 de manhã e 2 de tarde. Então você tem que ter um dia inteiro reservado, né? Um dia inteiro off de todas as outras coisas só para você participar desta parte. E aí como que funciona? E por que é o dia inteiro?
como que são esses 4 rounds diferentes? Normalmente são um round com um recrutador que vai te mostrar a empresa, mostrar os times, como as coisas funcionam e tudo mais, e te fazer algumas perguntas pessoais para avaliar a tua personalidade. Se você tem uma personalidade, um perfil que encaixa com aquela vaga e com os princípios, com a missão, com a filosofia da empresa. Alguns candidatos são descartados aqui já, tá? Ele faz aí, acaba, termina o dia inteiro, mas às vezes o RH já falou, bom, esse aí já não vai rolar, por causa que não encaixa o que ele pensa, as coisas, o que ele está buscando e tal, com aquilo que a gente oferece e com a nossa linha de pensamento. Então esse é um round. Os outros rounds normalmente são 2 rounds técnicos, que são na verdade, eles acontecem com entrevistas de whiteboard. O que é uma entrevista de whiteboard? Você escolhe uma linguagem, tá? Mais ou menos, para você resolver um problema. E aí você tem que resolver um problema de frente com um recrutador, ou com 2 engenheiros de software, tá bom? Com 2 programadores seniors, que vão te avaliar ali. Então, você não pode usar um compilador, você não pode usar um computador nem nada. Como que isso acontece online então, né? Porque normalmente no presencial é feito numa lousa branca, por isso que chama whiteboard, uma lousa branca, tá? Só você uma caneta, eles te dão um problema falado, né? Eles te falam, e aí você tem que ir lá e escrever o código, lá, tá? Resolvendo aquilo. E cada linha de código é muito importante você falar o que você está pensando, como você está pensando, por que você está fazendo. É importante você interagir, né? Porque o cara não vai ler tua mente só ver o teu código, você ficar em silêncio lá, descartado. Você tem que ir falando, beleza? E aí ele pode até te dar dicas ou coisas assim, tá? Também focado em algoritmos e estrutura de dados, igual lá online, mas aí presencial na frente do cara, rolando ali, ao vivo. Então 2 desses rounds acontecem com perguntas técnicas desse tipo, você pode usar qualquer linguagem que você quiser também para você resolver esses problemas, falar a complexidade do seu algoritmo, qual que é a Big O Notation e tudo mais, tá? Então assim que funciona. Foram 3, né? 2 assim, no whiteboard, ele é do RH e o outro ele pode ser aquela entrevista de sistemas, né? De design de sistemas, tá bom? Que é aquilo que eu já comentei também ao vivo, assim, papo. Então é assim que funciona esse dia inteiro de entrevistas. Eles te dão um almoço e tudo mais. E bom, e se é online ali, né, eles te dão um tempo, por exemplo, de 1 hora para você sair, tomar um café e tal, e depois você volta e conecta de novo para terminar. Como que funciona online então? Porque não tem a lousa branca. Tipo num bloco de notas. Vai ter algum sistema lá, você não pode abrir, copiar de lugar nenhum, nem nada. Às vezes você pode ser só por chamada sem vídeo, na maioria das vezes é com vídeo, então os caras estão te olhando ali e você vai se comunicando com eles escrevendo o código num bloco de notas. Então eles vão estar te avaliando se você trabalha sobre pressão, ou como você pensa, se você não tem problema em codar com alguém te olhando, com alguém te revisando, né? Tudo isso. É muito difícil, é muito complicado, é muito, muito mesmo. Lógico que se você está muito bem estudado, muito bem preparado, cara, tá tudo bem, entendeu? Mas leva alguns processos seletivos, algumas entrevistas para você entender como funciona, para você se acostumar com a pressão, que é muito complicado. Imagina que você está falando com um cara muito bom, de uma empresa muito zica, e, cara, você está na frente dele, codando e falando como você pensa. E se você trava, é normal você travar. E se você não consegue resolver o problema? Então, além de lidar com um problema, que já é complexo, já é difícil, e você tem que pensar na melhor forma possível, ao mesmo tempo, você tem que ir falando e saber lidar com essa pressão, com esses medos, com essa ansiedade. Cara, eu preciso falar, são os melhores que passam. Eu não vou deixar aqui se essa é a melhor forma, se eu concordo com essa forma de entrevistas ou não e tal. Isso não vem ao caso, beleza? O que importa é como funciona, se você quer trabalhar fora do Brasil nesses tipos de empresas grandes, essas big tech companies, né, essas gigantes, né? É assim que funciona. Tem que passar por isso se isso é o que você quer, beleza? Não importa se você concorda ou não, ou qualquer coisa do tipo. Tem que estar preparado, tem que passar, porque é assim que eles fazem, ponto, acabou. Existem outras opções, não significa que é só esse tipo de processo seletivo. Médias empresas ou empresas grandes, mas talvez não funciona desse jeito, que elas não são tão conhecidas assim ou tal, elas fazem diferente.
Tem empresas pequenas muito boas, tem empresas médias muito boas, tem empresas que não fazem processo seletivo dessa forma, tem umas que são só online, tem umas que fazem só uma entrevista falada, técnica, ou duas, tem outras que fazem com teste de código, mas te mandam, dá 7 dias para você fazer, e depois você manda, que são formas que são feitas aí no Brasil também, tem de tudo, tá? Eu tô falando dentro dessas empresas como Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, IBM, Oracle, são assim que funcionam, beleza? Principalmente fora do Brasil, Europa, Estados Unidos, Canadá, alguns países da América Latina também, tipo aqui no México, Argentina, Chile. Então, é só para vocês entenderem que vocês vão passar por isso e tem que estar preparado. E leva esse tempo mesmo para acostumar com elas. Provavelmente, talvez você não passe na primeira entrevista. Tem que insistir. Faz outra depois faz outra. Tenta de novo daqui 6 meses, tenta de novo. E vai estudando nesse meio tempo, você vai acostumando, vai se adaptando e vai estudando, melhorando, porque você vai entendendo cada vez mais aquilo que é cobrado, os estilos de problemas, de exercícios e os estilos de perguntas, acostumar com a pressão e tudo mais. E aí depois pode ser ainda que tenha uma terceira fase, que seja uma entrevista comportamental, com perguntas de liderança, tem algumas empresas que cobram isso, tá bom? Então, vão te perguntar qual foi o seu maior problema, o seu maior desafio na vida profissional, como que você resolveu isso, como que você liderou um time para fazer alguma coisa e atingir um certo objetivo, né? Como você lidou com aquilo, mesmo você não sendo um líder, não tendo um cargo de um líder, você não é um arquiteto, um líder, você é simplesmente um programador. Mas dependendo do problema, dependendo como foi, você teve atitude de liderança. De falar, o melhor jeito de fazer é isso. O que você acha da gente fazer isso? E aí você entrou na frente, entendeu? E você foi o cara que deu a ideia inicial e que começou a liderar a equipe nesse sentido. Então, é muito bom se você tiver esses casos para comentar e falar qual é o teu estilo de liderança, ou aquilo que você concorda ser uma liderança melhor, o que você espera de um gerente, de um supervisor, né? Tudo isso pode ser perguntado às vezes também num terceiro round, que pode existir ou não. Normalmente são esses 3 rounds que existem, né? Principalmente os primeiros 2, também pode ter esse terceiro, e depois vem a resposta final, né? Se você passou ou não. Então, galera, eu espero, não queria deixar esse vídeo muito longo, mas eu tinha que falar essas coisas para vocês, de como é que funcionam. Depois eu posso trazer vídeos mais informativos, no sentido de mostrar alguns tipos de perguntas, como treinar, como estudar para isso, plataformas que você consegue fazer isso. E, obviamente, por último, você tem que falar a língua, obviamente, né, do lugar que você está prestando, que pode ser a língua do país ou o inglês. Por isso que é muito importante saber o inglês se você quer aplicar para fora, porque ele pode valer até para um país que não fala inglês, mas o time fala inglês e lidar com times internacionais. Então, às vezes você vai para um país que não fala a língua, mas fala inglês e isso resolve o teu problema para aquela vaga. Como foi o meu caso quando eu vim para o México, eu não falava espanhol, né? Eu vim só com inglês, mas todo mundo na empresa fala inglês e eu lidava com um time internacional e com as pessoas do meu time, então eu consigo me comunicar em inglês. Ou se você fala a língua do lugar, também beleza. Espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui, eu espero que tenha ajudado vocês e comenta aqui embaixo o que você acha, se você já participou de algum processo, se você tem um interesse em participar de algum processo assim no futuro, você está se preparando para isso já. E se você quer que eu traga mais vídeos mais detalhados falando sobre isso, resolvendo algumas questões que já se passaram por entrevistas, mostrando como estudar, como treinar para isso, ou como funciona isso mais na prática, né? Eu também posso fazer mais vídeos falando sobre esse tema em específico. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não deixe de dar o joinha para me ajudar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não deixa de me seguir lá no Instagram, que eu estou sempre postando coisas sobre carreira, sobre morar fora e tudo mais. E eu espero que seja interessante para você, então me segue lá no Instagram também. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.